Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, recebendo aqui o secretário estadual de Meio Ambiente, professor Edgar de Deus. O ministro do Meio Ambiente visita o Acre, vai ter uma agenda aqui durante todo o dia de sexta-feira e a gente vai falar um pouco desse assunto. Boa noite, secretário. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui no seu programa, aqui na TV Gazeta. E eu estava até brincando agora que agora faz um tempo que eu não venho, né? Mas eu virei meio freguês desse programa aqui uns tempos atrás. Né? Pois é, secretário. E como é que vai ser essa agenda do ministro do Meio Ambiente aqui? Então, para a gente é um prazer muito grande receber o ministro. Ele está fazendo a Caravana Verde, está visitando todos os estados. E ele está vindo muito forte, porque ele está vindo com toda a equipe de cúpula dele. Ele está vindo com o presidente do IBAMA, Sueli, está vindo com o presidente do ICMBio, o Ricardo Swavinski, está vindo com o presidente da ANA, né, o Vicente Andreu. Está acompanhando ele também o presidente do Serviço Florestal Brasileiro, Raimundo Deusdará, né, e os secretários, 3 secretários dele diretamente ligados. Esses são das autarquias, né? Mas ele tem a Secretaria de Climas, o Everton Lucero, que está acompanhando a comitiva, o secretário de Recursos Hídricos e o secretário de Biodiversidade. Vai ser uma oportunidade de despachar muita coisa, né? Não tenha dúvida, são 18 componentes da comitiva, que tem imprensa também, né, assessoria de comunicação, etc. Os assessores especiais dele, fotógrafo, essa turma toda, mas ele está trazendo a cúpula do Ministério nos estados, né? E o principal foco da conversa está em relação à questão do desmatamento. Sim. Né? Então, aliás, são números controversos. De 2015, 2016, esse aumento repentino, pelo menos de acordo com os números, como é que vocês estão recebendo esses dados? Então, o Acre se destaca nesse cenário do desmatamento como um estado que tem feito o dever de casa e que tem reduzido o desmatamento. Então, se a gente for ver os dados até 2015, né, nós reduzimos em 62% o nosso desmatamento. E 2015 para 2014, né, nós reduzimos 15%. Né? Então, nós já estamos no limite, nós fizemos o dever de casa. O que então, nós saímos de patamares de 50 mil hectares por ano, lá em 2004, 2003, para 225 mil hectares por ano, mais recentemente. Então, isso é uma redução significativa e isso tem nos dado, inclusive, o mérito, né, e a condição de acessar recursos para quem paga por desmatamento evitado, né, por redução do desmatamento. Mas aí em 2016, então, houve um crescimento. No caso de 2016, né, a publicação do INPE agora no final do ano, é de 3 cenas do estado do Acre. Uma no oeste, uma no leste e uma no centro. Né? Então, e nós temos 12 cenas, então dá falta ler 9. Cena é a imagem do satélite. A imagem do satélite, são aqueles quadradinhos, né, que vai lendo e depois junta as informações. E a gente até esperava que, né, porque nós já reduzimos muito, né, que mantivesse o desmatamento, ou se tivesse um aumento, seria um aumento muito pequeno, porque foi o ano que a gente mais trabalhou com força-tarefa, etc., dos órgãos estaduais e federais, no combate e na prevenção ao desmatamento. Temos uma política de incentivar a ocupação de áreas abertas. E qual não foi nossa surpresa quando esse número de 47%, né, apareceu, em relação a 2015, que foi muito baixo. Né? Então nós fizemos um contato com o INPE, oficial, pedimos uma revisão do desmatamento, né? E eu até escrevi um artigo, depois foi publicado, né, do bambu, né, aos lagos secos. A difícil tarefa de ler as imagens de satélite, porque, não sei se vocês lembram, em 2003, na leitura que foi feita das imagens de satélite, deu um desmatamento monstruoso aqui. O que era? Era uma turma lá que não estava muito acostumada com essas feições da Amazônia. Foi o ano que o bambu morreu. Então, naquele lugar onde tinha bambu, deu feição de desmatamento. Foi como se fosse desmatamento. Os pesquisadores lá leram como desmatamento, não fizeram a verificação de campo. Né? E agora eu tive a surpresa, estando em Tarauacá, né, numa visita de monitoramento, quando os meninos voltaram. Eles foram averiguar 13 áreas de helicóptero. Quando eles voltaram, né, qual foi a surpresa? Que só tinha uma área das 13, que era 425 hectares desmatado, que eles tinham levado a imagem de satélite, só tinha uma, com 7,9 hectares. Aqui que aconteceu? Lagos secos. Então, com a enchente que teve lá em Tarauacá, né, os lagos secaram e deu uma feição de desmatamento, que aqui no nosso laboratório aqui foi lida como um desmatamento. Né? Então, em função dessas evidências, a gente pediu essa revisão ao INPE, né? O INPE já se dispôs a fazer, inclusive com a Verdade de Campo, quer dizer, vamos lá,
né? Os meninos foram lá, eles desceram de helicóptero nas áreas, né? E não era área desmatada, era área que estava com uma feição de desmatamento. E tudo é feito por estimativa também, não no cobre o estado caso, todo. essa né? parte, a leitura final do Acre só vem, e de toda a Amazônia, só vem em maio e junho. Né? Porque eles fizeram a leitura das 3, eles têm uma metodologia lá, eles estimam para o estado todo, baseado na leitura dessas 3 áreas, né? E isso ele faz para todos os estados, faz só 30%. E depois eles leem até junho, eles leem total, então é 100%. Secretário. Então em junho nós vamos ter essa revisão e vamos ter a leitura das 2, vamos ter o número oficial. Diante desses números positivos, pelo menos até 2015, conforme o senhor colocou, pois bem, temos aí a floresta em pé. O que fazer com ela? Pois é isso que nós vamos receber um ministro aqui, né? E temos cooperação com todo o Ministério, então o Ministério tem muitas expertises lá, nós temos as nossas expertises aqui, e a gente hoje é um destaque, uma referência nacional e também internacional, tem vindo muitos estados aqui e alguns países, na nossa política, né, de valorização do nosso ativo, né? Seja ele das florestas, onde nós estamos incentivando o manejo, né? Estamos incentivando a conservação das águas, né? E seja nas áreas abertas, onde o governador Tião Viana, desde 2011, que vem incentivando uma ocupação produtiva, né, sustentável nessas áreas. Então, desde as florestas plantadas, que vai o açaí, a seringueira e também o próprio castanheiro, que a gente tem incentivado muito plantar, né, como o desenvolvimento dos processos industriais, né, do peixe, né, então ocupar área aberta, construindo açudes para criar peixe, para colocar na indústria, né, então sem pressionar mais a floresta, né. O suíno agora que começa com um destaque importante, a avicultura. Então, são essas políticas que a gente está hoje incentivando, né? O governador Tião Viana tem feito um trabalho magnífico, né, em relação a essa questão produtiva, e isso é um destaque hoje do ponto de vista de produzir proteína animal, no caso, né, do peixe, etc., sem, no entanto, derrubar mais floresta. O grande tema, quando se fala na política ambiental, é a extração de madeira, mais polêmico entre todos, por conta de que gera um movimento financeiro elevado e, de certo modo, desmata, né? Claro que tem o manejo, mas nesse setor especificamente, o manejo florestal, como é que está sendo a política? Porque muitas vezes as pessoas, a sociedade, faz um julgamento precipitado da questão, né? Então, madeira você pode tirar de 2 formas, né? Você pode, se você tiver a sua área para ser desmatada ainda dentro dos limites, que é o limite dos 20%, tirar a madeira. Tem todo um procedimento que você tem que pedir autorização, licenciamento, etc. E MAC que faz isso. E a outra forma que a gente tem incentivado isso desde 2000, do ano 2000, do governo do Jorge, é o manejo florestal sustentável. Então, tanto o comunitário, que isso é uma das coisas que o ministro vem tratar aqui com a gente, né, principalmente na Reserva Extrativista Chico Mendes, que hoje começa a fazer o seu manejo comunitário lá, como o manejo empresarial. Então, essa é uma forma de você extrair o produto da floresta, no caso, um produto super nobre, que é a madeira, né, sem, no entanto, você derrubar, acabar com a galinha dos ovos de ouro, né? Então, esse manejo é um manejo que vem incentivando desde 2000, estou falando aqui. Mas ele acontece disso. De fato... E isso agora vai ser potencializado porque nós estamos, tanto com as concessões do Antimari, que é a floresta pública estadual, como as concessões lá do Complexo de Florestas do Rio Gregório. Porque a sociedade questiona o modo, né? Fala-se, por exemplo, uma hipótese, alguém que tem autorização para fazer um manejo, mas que não corta apenas as árvores que estariam no ponto de serem cortadas, corta raso e desmata. Não, isso não acontece, ou pode acontecer numa situação ou outra, né? Quem descumpre a lei. Não se pode generalizar. Para ele chegar a fazer uma extração sob manejo, sob regime de manejo, né, ele passa por todo um trabalho que vai desde fazer os levantamentos, ver quais são as árvores, que são as árvores que a gente chama de avó, que você pode tirar, mas você tem que deixar as filhas, as netas e as bisnetas. Sim. Entendeu? Para as futuras gerações. Ciclo de 30 anos, né? E tudo isso é feito de uma forma muito criteriosa, tanto os levantamentos para poder saber quais são as árvores que já estão em ponto de corte, que podem ser retiradas, podem ser coletadas da floresta, e você deixa o resto lá. E para isso é feito todo um trabalho de monitoramento, né, e um trabalho de fiscalização. Então, quando há problema, os manejos são muito criteriosos. Quando há problema,
tem a multa, enfim, tem punições assim bastante severas. Então, quem faz manejo hoje, quem opta por entrar no regime de manejo, muita gente optou por isso, né? É preferível ele fazer o certo, porque por exemplo, depois a punição pode... Quando se vê uma carreta com as toras de madeira e alguém registra aquela cena, e isso tem um apelo muito forte, né? Então, é a partir daí que as pessoas tiram conclusões. Então, essas madeiras, se você for lá e chegar perto do caminhão, você vai ver que ela tem uma plaquinha, né? Essa plaquinha faz um rastreamento para trás até o dia do que foi feito o inventário. Né? Foi feito o inventário, falou lá no projeto que ele fez, ele falou, não, essa madeira aqui está no ponto de corte, vai poder cortar, ele plaqueteou, apresentou isso para o órgão ambiental, no caso o IMARC fez toda a análise, liberou aquilo para ser cortado, né? Na forma de cortar também você tem que ter os critérios para não ir derrubando a floresta, né? Você tem que abrir as estradas para poder chegar nessa árvore, né? Ou nas outras árvores que vão... Né? E, então, quando você vê um caminhão desse de tora hoje, pode ser que tenha um ou outro, não é, que está transportando de forma ilegal, que é isso que nós estamos combatendo. Esse é um dos principais trabalhos que a gente vai fazer da nossa cooperação com o Ministério do Meio Ambiente, é de nos ajudar a acabar com a ilegalidade, tanto do desmatamento como da madeira. Então, aonde tiver ilegalidade, nós vamos estar sendo muito criteriosos, muito rigorosos, tá, para punir quem está fazendo ilegalidade. Por quê? Tem a forma certa, a forma correta de fazer. Então, quando você vê um caminhão, como você colocou, esse caminhão, né, com certeza, eu acho que posso afirmar que mais de 90% ele está legal, ele está dentro da lei, ele tirou a madeira, não é, autorizada, não é, e às vezes até certificada. Secretário, outra questão muito atual e recente é a ocupação da Amazônia por organismos internacionais, né? Instituições de pesquisa, o setor privado também adquire terras, se instala e vai começando a usufruir desse patrimônio sem necessariamente deixar dividendos para o Brasil, para o Acre. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu acho que hoje o mundo está globalizado, né? Se nós temos empresas que estão vindo para cá, tá, explorar a Amazônia, né, e vai ajudar a gente a avançar no nosso desenvolvimento, né, e vai trazer benefícios para as populações que estão aqui, seja bem-vindo. Né? Agora, se vem para explorar, para tirar as riquezas e ir embora e deixar o povo daqui chupando o dedo, aí nós não estamos de acordo. Né? Então, hoje as nossas leis, a nossa legislação, se ela for cumprida, né, jamais vai acontecer isso que você está falando aí, do organismo internacional vir para cá, explorar as nossas riquezas, levar nossas riquezas embora e deixar o povo na mão. No Acre é bem menos do que em outros estados. Né? Tem situações diferenciadas na Amazônia, né? Mas aqui no Acre a gente não admite esse tipo de interferência dos organismos internacionais. Porque quando vem fazer menor, pesquisa aqui, é mais fácil. ele tem que deixar alguma coisa para a gente aqui. Né? Primeiro que tem que aprovar o plano de pesquisa. Mas no Amazonas, no Pará, que são estados maiores, então isso acontece com mais frequência. Tem situações desse tipo sim, não vou dizer para você que não tem. Né? Mas aqui no Acre, a gente é muito cuidadoso com isso. Secretário, vamos encerrar falando mais uma vez da visita do ministro. Né? Sexta-feira, durante todo o dia, vai ter uma agenda vasta aí para vários públicos diferentes. Então, pela manhã, o ministro está indo na Reserva Extrativista Casumbá Iracema. Ele vai certificar lá mais de 160 extrativistas em diferentes cursos que eles fizeram, pelo IDN e pelo IFAC. Fruticultor, meliponicultor, abelha sem ferrão, avicultura, manejo florestal, né, e outros cursos. São 5 ou 6 cursos que estão sendo certificados lá, mais de 160 alunos, né, que estão se preparando. E também lá, o governador Tião Viana vai estar entregando lá 50 caixas daquela abelha sem ferrão, né, criação para o extrativista criar a abelha sem ferrão, que hoje tem um valor de mercado muito forte, e também estará entregando 400 mudas de fruteiras, não é? Tanto as fruteiras como a meliponicultura foram cursos que os extrativistas de lá fizeram, agora estão sendo certificados, estão sendo formados, né, e vão receber já. E o governador vai acompanhar o ministro nessa agenda. À tarde, nós vamos ter uma agenda bastante densa, nós vamos assinar vários acordos com o Ministério do Meio Ambiente, com diferentes setores do Ministério do Meio Ambiente, que vai desde apoiar o manejo comunitário, a implantação do Programa de Regularização Ambiental do CARE, com o Serviço Florestal Brasileiro e na Reserva Extrativista Chico Mendes,
Vamos também lançar o nosso plano pelo desmatamento ilegal zero até 2020. Né? Uma coisa bem concreta que a gente está fazendo aí, que a gente conta com o apoio do ICMBio, vai estar na cooperação com o ICMBio, com o IBAMA e também com o INCRA. Né? E o governo do Acre, né, vai estar doando, já está com escritura em cartório, tudo no terreno, para que o ICMBio, o Instituto de Biodiversidade e Conservação, né, Chico Mendes, que tem o nome do nosso querido Chico Mendes, né, para que ele construa a sua sede aqui no Acre. Muito bem, secretário. Muito obrigado ao secretário de Meio Ambiente do Estado, Edgar de Deus. Professor Edgar, muito obrigado. Volte sempre, viu? É um prazer muito grande estar aqui. Eu fico feliz de vocês terem chamado para a gente poder esclarecer uma série de questões relativas ao nosso meio ambiente aqui do Acre. Muito bem. Vamos fazer um intervalo. A gente volta daqui a pouco. Até já.